Oi, gente! Como vocês estão? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje, como vocês podem ver aí na capa, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre não surtar. Como eu faço aqui, quais são as estratégias, né? Na verdade, o que eu precisei mudar, o que eu precisei abrir mão, o que eu precisei ajustar na minha vida para realmente não viver nesse mundo de preocupações, de descontrole emocional, né, de sobrecarga que é hoje a vida de muitas das pessoas, né? Nós vivemos aí em uma sociedade onde as pessoas estão sempre correndo, estão sempre buscando até o dinheiro, né, da saúde, de criar os filhos. Então, assim, é sempre uma loucura. E é assim na minha vida, né? Acredito que na vida de muita gente também. Então, eu sou mãe, para quem não me conhece, eu sou mãe de 3 meninas e 3 crianças pequenas. Na minha casa, apenas o meu esposo trabalha e eu vivo a realidade hoje de muitas pessoas, né? De muitos brasileiros aí. E eu acredito que tem até outras mulheres vivendo até com um pouco mais de sobrecarga do que eu. E eu quero compartilhar aqui hoje, né, o que eu tenho feito, o que eu tenho ajustado e mudado e tem dado certo na minha vida e na minha família. Vou compartilhar nesse vídeo com vocês 3 pontos que foram fundamentais para mim, né, para mudança de vida, para virar a chave, assim, realmente na minha cabeça, na minha vida, e tem feito com que eu mantenha os meus pensamentos alinhados, né, uma vida mais estável psicologicamente, né? Que hoje eu acredito que é um dos fatores principais onde nós mulheres estamos mais sobrecarregadas, onde nós estamos mais com uma maior pressão, né? Porque a gente sai para trabalhar. Eu não trabalho fora, já trabalhei, mas hoje eu não trabalho mais. Mas existem muitas mulheres dentro dessa realidade. E aí você volta, tem mais um monte de responsabilidades que vem junto com você, que você traz para casa e responsabilidades do seu lar, dos filhos, finanças, enfim, muita coisa, né? Mas hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que foram fundamentais aí para minha mudança e eu vou compartilhar com vocês então nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa, gente, que eu precisei mudar aqui, pode parecer um pouco óbvio, mas é onde muita gente acaba errando sem perceber. E foi cuidar da minha vida e da minha família, gente. Família, para quem talvez não entende, né? Porque a gente fala família e às vezes a gente fala no geral. Porém, depois que eu me caso, eu tenho meu esposo e as minhas filhas, essa é a minha família. E a minha mãe, meus irmãos, o restante, eles são os meus parentes, né? Então, assim, a família, agora que da qual eu preciso cuidar e gastar energia, é essa aqui, o meu esposo e as minhas filhas. Esse é o ciclo agora que eu preciso gastar a minha energia. Então isso quer dizer que eu não vou ligar mais para minha mãe, que eu não me preocupo mais com os meus irmãos, com o meu avô, enfim. Não, gente, não é isso. Só quer dizer que o que a minha mãe vai fazer da vida dela não tem a ver comigo. O que o meu irmão, que é homem, casado, vai fazer não tem a ver comigo, né? Então, assim, eu posso sim auxiliar, posso dar um conselho, posso ajudar de alguma forma, porém, a gente precisa primeiro aprender a separar essas questões. O que é da minha mãe é dela. Hoje, a minha mãe, ela é casada, não é com meu pai, eles se separaram já há muito tempo. Hoje eu não tenho mais pai, né? O meu pai faleceu, mas eu sempre dei o suporte para o que foi necessário e eu tive o meu pai por perto até o momento, todo o tempo, né? Meu pai, nos últimos dias de vida, ele precisou de muito cuidado, eu ajudei a cuidar, eu dei todo o suporte que eu podia, porém, foi para aquele momento, foi para o que ele precisava, então eu fiz o que ele precisava. E a minha mãe, hoje, a minha mãe ela é casada, né? E o que a minha mãe precisa não é de mim, de certa forma, né? Ela precisa do esposo, ela precisa de ter um homem que vai cuidar dela, que vai cuidar da casa, que vai cuidar das finanças, que vai suprir as necessidades dela. Então, é assim com a minha mãe, com os meus irmãos, com os primos, com os vizinhos, enfim, não é minha responsabilidade.
óbvio que o que eu puder ajudar, o que estiver dentro do meu alcance, eu vou fazer. Pela minha mãe, pelos meus irmãos e por quem precisar, né? Pelo meu próximo. Porém, gente, a gente precisa aprender a separar isso. O cuidar da minha vida, da minha família e o cuidar da vida dos outros. Cada um tem que ter responsabilidade por si e pela sua família. Bom, gente, então esse foi o primeiro ponto aí que pra mim fez toda a diferença quando eu comecei a priorizar exatamente só o que tinha a ver comigo e com a minha família e deixar que as outras pessoas cuidassem das próprias vidas, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, eu tenho um irmão, um mais velho e um mais novo. E às vezes a gente quer cuidar daquele irmão mais novo, ou a gente quer fazer por alguém. Só que essa pessoa também precisa tomar as próprias decisões, precisa viver, né? Às vezes tem um filho que já é maior de idade, um filho que já deveria talvez estar vivendo a vida dele e ainda tá com você na sua casa, e aí você tem que acordar cedo para cuidar da comida desse filho, você não pode viajar porque tem que cuidar desse filho, tem que fazer a comida desse filho, enfim, você tá cuidando ainda de um homem que já deveria estar cuidando da própria vida. Então, essa foi a primeira coisa que eu precisei fazer aqui, cuidar da minha vida, das minhas filhas e do meu esposo, que já é uma carga grande pra caramba, pra eu ainda ter que ficar carregando a carga de outras pessoas. Então, esse foi o primeiro ponto que eu precisei mudar aqui em casa. E o segundo ponto, que foi extremamente importante, gente, entender que eu não vou dar conta de tudo e tá tudo bem. Pra quem tem tantos afazeres, eu acredito que a maioria das mulheres, né, tá sempre com muita coisa pra fazer, principalmente, gente, pra quem tem filho pequeno, pra quem tem que trabalhar fora. Eu não trabalho fora, porém as minhas 3 filhas são pequenas. Hoje já não é tão puxado, né? A minha mais velha tem 5 anos, a do meio tem 4 anos e a menorzinha tem 2. Então hoje já não é tão difícil. Mas quando a última nasceu, eu já tinha 2 bebês em casa. Então foi assim muito desafiador, né? Sair de toda aquela rotina que eu já tinha, porque quando as minhas filhas vieram, veio uma atrás da outra, então eu não tive tempo de me desprender de tudo e começar aos poucos. Foi um processo que veio com tudo e foi bem difícil, porque eu sempre fui muito ativa. Eu trabalho desde os 15, antes já trabalhava, né? Então eu sou assim, eu sempre comecei muito cedo a cuidar da casa da minha mãe, a cuidar da casa dos meus pais, né? Para que minha mãe trabalhasse, cuidar dos meus irmãos. Então eu sempre comecei cedo. Fui pro mercado de trabalho aos 15, então eu já tive meu próprio negócio com 15 para 16 anos. Então assim, sempre fui ativa e do nada na nossa cabeça é assim, né? Do nada, eu estava dentro de casa cuidando de 3 crianças, um marido que eu não entendia muito bem, né? Mesmo já tendo bastante tempo de casado, a gente começou a viver vários conflitos e até eu entender que eu não ia dar conta de tudo, demorou, porque na nossa cabeça, né, o que as pessoas trazem pra gente, o que a sociedade ensina, é que a gente tem que dar conta, né, de cuidar das crianças, tem que dar conta de estar bonita, malhar, cozinhar, passar, arrumar as crianças, mandar pra escola, né, fazer a maquiagem, lavar o cabelo. Então, assim, eu sabia e eu sei o quanto isso é difícil. Hoje eu consegui lavar o meu cabelo, consegui tomar um banho, agora já tá noite. Porém, da hora que eu levantei até o horário em que eu consegui fazer isso, já era 1h30 da tarde, né? Então, assim, eu só consegui levantar, lavar o rosto. Tava passando umas motos barulhentas aqui. Então, eu consegui fazer muito pouco, né? E eu só consegui realmente olhar pra mim depois que eu tinha arrumado as minhas filhas e mandado elas pra escola. A menorzinha ainda não estuda, mas... Então, assim, eu tava dentro do banheiro me arrumando e pensando exatamente isso. Falo, nossa, já é 1h30 da tarde, só agora eu consegui tomar um banho, só agora eu consegui lavar o cabelo, só agora eu vou cuidar um pouco de mim. E isso porque a outra tava vendo desenho, então assim, tava tranquilo, mas tem dia que é muito desafiador. Mas hoje tá tudo bem, né? Hoje eu entendo que essa é a minha realidade, que essa é a minha rotina, que faz parte de quem eu sou hoje, né? Eu gostaria muito de todos os dias levantar, fazer as minhas coisas, lavar o meu cabelo, mas eu entendo que nem todo dia eu consigo. E tá tudo bem. Eu ainda tô num processo de não me deixar, né, não desleixar da vida,
não me deixar de pijama e não me deixar sem lavar o cabelo. Eu ainda tô trabalhando isso porque realmente é bem difícil, bem desafiador. Mas tá tudo certo. Se eu conseguir, as prioridades precisam estar em dia. E o restante eu faço quando dá, quando pode, quando eu consigo. Né? Então hoje a minha prioridade é as minhas filhas. Né? De manhã um café, arrumar elas, fazer o almoço, mandar para a escola, café da tarde, chegou da escola, banho, enfim, elas são a minha prioridade, o meu esposo é a minha prioridade, e o restante, vamos limpar a casa, assim que der, né? A louça não pode dormir na pia. Gente, quando não dá, quando eu não consigo lavar, dorme na pia e tá tudo bem. Antes eu já levantava estressada por causa da louça. E hoje não mais. Hoje eu já entendi que é tudo dentro do tempo. Não dá pra escorrer. Talvez eu até precise de uma organização melhor do meu dia, das minhas tarefas. Mas enquanto eu não me organizo melhor, eu também não vou cobrar de mim algo que eu não dou conta de fazer. Então isso foi um ponto muito importante para que eu mudasse os meus pensamentos sobre mim, né? Porque na minha cabeça eu não era uma boa mãe, eu não era uma boa esposa. As outras pessoas eram sempre melhores do que eu. Então, assim, foi muito importante eu entender isso, que eu não vou dar conta de fazer tudo, até porque eu ainda preciso de energia no final do meu dia, né? Pra dar atenção para as minhas filhas, para o meu esposo, para mim, eu preciso do meu momento. Então, vai ter dia que dá e tem dia que não dá e tá tudo certo. E outra coisa que foi muito importante, gente, não controlar todas as coisas e as pessoas. Então, assim, muitas das vezes a gente se pega nisso, né? De querer controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, como que o outro tem que se comportar. E aí, esse ponto, ele volta lá no primeiro, né? Do eu querer tomar conta da vida das pessoas. Eu querer que as pessoas façam aquilo que eu quero. E não é assim que funciona, né? Eu não gosto de ser controlada, porque que eu quero controlar as outras pessoas. Então, entender esse processo foi muito importante, né? De que eu não tenho como controlar o meu esposo. Ele é um homem, nós somos casados, ele precisa dar conta da nossa família, das finanças, eu preciso dar conta da nossa casa, das nossas filhas. E é assim que a gente vai fazer. A gente senta, a gente conversa, a gente divide opiniões, né? Porém, eu não posso tomar decisões por ele, eu não posso me preocupar com o que ele vai fazer, porque eu já tenho uma demanda grande do que fazer. Então eu preciso confiar nele e dar a responsabilidade que é dele para que ele faça, para que ele cumpra com aquilo que ele precisa. E controlar a minha energia, né? Na verdade, direcionar a minha energia apenas para aquilo que eu posso controlar, apenas para aquilo que cabe a mim resolver, né? Às vezes nós estamos nem dormimos com preocupações que não cabe a gente. Tem coisas que é entregar na mão do Senhor e deixar que Ele faça, né? Que Ele resolva. E às vezes até o sobrenatural a gente quer fazer sozinho. E a gente não tem poder para isso. A gente não consegue controlar essas coisas. Então, deixar com que cada pessoa cuide da sua vida, tome suas próprias decisões, né? Entender que eu não vou dar conta de tudo, que eu não vou dar conta de manter tudo impecável. Tem várias coisas faltando aqui na minha casa e me mudei, né? Não tem muito tempo, precisei abrir mão de tudo que eu tinha antes de me mudar para cá. E então, assim, eu fico nesse processo de querer as coisas e quero, não quero, faço, não faço. Bom, gente, então, precisei parar o vídeo já um monte de vezes, porque eu tô em casa, as minhas filhas estão aqui, meu esposo tá aqui. Então, assim, tem coisa que não dá pra controlar. E é isso, sabe? Muitas das vezes eu sento aqui pra gravar, pra conversar um pouquinho, pra falar alguma coisa. E, assim, são vídeos que eu realmente fico um pouco chateada com... Olha, é sobre isso. Não fica do jeito que eu queria, eu não tenho um cenário que eu queria, eu não tenho um espaço que eu queria, sabe? Como eu tava falando da minha casa, né? Não tá do jeito que eu queria. Mas eu não vou deixar de fazer por conta disso. E eu não vou me estressar mais por causa disso, sabe? Eu tento controlar as minhas emoções, os meus pensamentos. Muitas das vezes, gente, eu levanto assim, quase todos os dias, sem vontade nenhuma de arrumar essa casa. Sem vontade nenhuma de fazer alguma coisa. Exatamente porque eu gosto muito da organização. Sabe, a organização, ela faz parte de mim, a limpeza, assim, sabe? Tudo no lugar.
faz parte, assim, me deixa em paz, sabe? Me deixa tranquila, deixa meus pensamentos calmos. Não sei explicar exatamente o que seria isso, mas eu gosto muito de limpeza, de organização. E aí você sair desse formato, né? Porque antes eu não tinha uma casa perfeita e maravilhosa, mas eu tinha as minhas coisas e tudo ficava no lugar. Então eu sair disso para uma casa, um apartamento que tá totalmente desorganizado, para mim foi desafiador. Mexe muito com as minhas emoções, isso todos os dias. Mas eu tô aprendendo a controlar isso, sabe? Eu não vou deixar que isso me impeça de agradecer ao Senhor. Isso não pode me impedir de ser grata a Deus, porque eu tô num lugar melhor. Eu tô na minha própria casa hoje. Eu morava de aluguel, então nós compramos aqui o nosso apartamento. Eu moro num lugar que eu queria morar. Nós estamos exatamente onde a gente queria estar neste momento. Então, assim, já tem muitos motivos para agradecer, muitos motivos, né, para louvar o Senhor. As minhas filhas estão com saúde, né, o meu casamento tá bem, a minha vida. Então, assim, a gente tirar o foco das preocupações do dia, né, tirar o foco das dívidas, porque muita gente tem, né, e ficar focado naquilo não ajuda. Ficar focado na sujeira, na vida das pessoas, no que vão pensar. Então, assim, nada disso ajuda. E tentar agradecer ao máximo. Então, hoje eu sou muito grata ao Senhor por tudo que eu tenho, mesmo que eu ainda esteja longe de alcançar muitos dos objetivos que eu tenho. Mas eu vou seguindo por etapas, aprendendo o que eu posso, né? Aprendendo sempre buscar aquilo que vai me ajudar. Então, sempre que estou com algum conflito, alguma coisa, eu vou atrás do que eu posso fazer, né? Então, às vezes é vídeo, às vezes eu vou pro YouTube, a maioria das vezes para a palavra, né? Porque eu acredito e confio muito naquilo que a Bíblia diz. Então, naquilo que o Senhor tem para mim, para minha família. Então, eu vou para oração. Enfim, eu busco recursos, né? Eu não fico sentada chorando, me lamentando. Até porque a gente sabe que isso não resolve, isso não ajuda, né? Bom, gente, então foi isso, né? Essas são algumas das coisas que eu uso aqui em casa e que me ajuda. E com o tempo eu quero trazer também outras coisas aqui. O meu canal, ele é um canal mais voltado pro vlog, pro dia a dia. Porém, tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E tudo então aí que for válido pra mim, que eu acredite que vai servir pra ajudar outras pessoas, eu vou estar trazendo, vou estar compartilhando aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho, deixa um comentário aí pra ajudar a gente a alavancar esse canal, tá bom, gente? Conto aí então com a colaboração de vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!